Será que a arte é capaz de iluminar caminhos e personas? Esse tema fascinante nós vamos ter agora uma conversa com super mega artista Marcos Breda, gaúcho, nosso orgulho. Breda é ator de televisão, de cinema, de teatro, professor e astrólogo. Marcos Breda, satisfação imensa te receber aqui no De Bem com a Vida. Como está você? Fala de onde? Eu estou morando no Rio de Janeiro já faz muitos anos. É uma satisfação, obrigado, fico honrado pelo convite com a entrevista. Mas apesar desses 37 anos morando no Rio, eu ainda continuo mais do que Gaudério, Gaudério e Colorado, né? Opa! Nada é perfeito, né? Então, Gaudério, excelente. Da cor, bom. Marcos, vamos começar conversando sobre a função da arte. Bom, existe uma frase que diz que a arte existe porque a vida não é suficiente. E eu concordo plenamente, assim, eu trabalho como ator há 43 anos e eu não consigo me visualizar, me conceber sem trabalhar naquilo que eu trabalho. Mas foi uma longa trajetória até eu decidir trabalhar como ator, porque eu fiz vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz 2 anos de engenharia mecânica, 2 anos de engenharia de Minas, até que eu me mudei para letras. Foi na época que eu comecei a fazer teatro, uma peça chamada Mahatsad, que estreou em março de 82. E aí, desde então, eu nunca mais parei, continuei trabalhando como ator a minha vida toda, e continuo trabalhando até hoje, e pretendo trabalhar como ator até o fim dos meus dias. A arte, ela tem uma capacidade de transmutação da realidade, de reflexão, de capacidade de você ressignificar as coisas que te acontecem, a capacidade de viver outras vidas numa vida só. A arte tem esse poder de. É como se fosse uma lente de aumento, um espelho com uma lente de aumento, onde você se olha profundamente, você se coloca em relação aos outros, e essa reflexão é muito rica e muito transformadora. Eu gosto de consumir a arte, eu gosto de fazer a arte. A arte, para mim, ela é vital, constitutiva, e sem a qual eu não concebo a minha existência. Simples assim. Nem tão simples assim, né? Marcos, tu acha, no teu entendimento, as pessoas se mudam, elas se inspiram na arte nas suas vidas diárias? Possivelmente. Eu gostaria que assim fosse. Eu acalento essa esperança. Eu acho que você se. Existe também uma outra afirmação que diz que numa sociedade em que não existe arte, a violência vira espetáculo, né? E a gente está numa época em que isso é mais verdade do que nunca, né? A gente passou por uma época em que o Brasil teve, digamos assim, várias das suas formas de arte atacadas, desvalorizadas, e a gente não é à toa que está vivendo numa sociedade como a gente está vivendo hoje em dia, onde violência, onde todo tipo de barbaridade tem acontecido. Isso é cíclico, claro, isso acontece em todas as sociedades, mas eu estou falando da nossa, aquela que nos cabe viver. E então eu acho que existe aquela função da catártica da arte, né? A gente brinca, por exemplo, dizendo que você assiste um filme, por exemplo, um filme tipo Hannibal Lecter, né? O Silêncio dos Inocentes. Aquele vilão, o canibal, o Anthony Hopkins, o vilão é para que não o sejamos, né? Ou seja, o vilão, ele a função, digamos, da narrativa é de purgação, onde você coloca dentro daquele tubo de ensaio certos sentimentos, certas pulsões que não são, digamos assim, muito
bem-vindas numa sociedade civilizada, como assassinato, por exemplo, canibalismo, etc, etc, etc. O que eu estou querendo dizer é que a arte ela tem essa função estruturante e purgativa, reflexiva, transformadora. E, portanto, a importância dela... Por exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia onde que teria sido de nós se não fosse a nossa possibilidade de, no isolamento, assistirmos filmes, lermos livros, etc, etc, etc. Então, a arte é muito mais do que entretenimento. A arte, ela é constitutiva, transformadora, depurativa e enriquecedora, evidentemente. Falando em arte, eu estou vendo assim que tu és um colecionador de livros. É, eu pergunto, os jovens eles estão mais distantes da leitura, né, de livros físicos. Isso faz alguma diferença? Eu imagino que sim. Eu adoro livros físicos, eu adoro o cheiro do livro físico, manusear o livro físico. E, e a gente acho que a gente ainda não tem condições de mensurar o impacto que essa substituição ainda vai causar. Nós estamos ainda no meio do furacão, no olho do furacão dessa questão física, digital e tal. Tem muita coisa acontecendo na questão, por exemplo, a gente está discutindo agora a PL das fake news, a questão do direito autoral e também a questão da inteligência artificial e os perigos, os limites, essa coisa do chat GP, até eu esqueci o nome de um cientista que trabalhava no Google e ele saiu. Ele foi um dos criadores dessas redes neurais que a gente chama, que são softwares muito ultra avançados, capazes de aprender consigo mesmos. Eles mimetizam as funções do cérebro humano e, em alguns casos, em algumas funções, já estão dando de lavada nos processos do cérebro humano. Então, isso é uma coisa muito fascinante, muito perigosa também. Então, acho que a gente ainda não está em condições de mensurar a profundidade e a envergadura, a dimensão desse impacto. Mas, para ficar na questão do livro físico, eu ainda prefiro folhear as páginas de um livro, colecioná-los e relê-los volta e meia. Né? Então, claro que eu já li vários livros virtuais. Eu estava conversando com você antes de começar a gravação. Eu gravo audiolivros também, e audiolivros são interessantes, não só... É uma espécie de uma reedição da radionovela, né, de antigamente, onde as pessoas acompanhavam as histórias ouvindo, e o audiolivro de uma certa maneira, é uma radionovela também. Existem novas formas de audiodramatização, audiolivros com trilha sonora, com efeitos sonoros, etc. O céu é o limite nesse novo formato, né? Os podcasts, etc, etc. Mas eu gosto muito do livro físico. Assim como eu me lembro com saudade das radionovelas que eu ouvia quando era criança, que minha mãe ouvia. Ela ouvia, me lembro que tinha uma chamada A Filha do Diretor do Circo. Minha mãe ouvia aquilo e era um momento e tanto. E eu trabalhei muito com locução, com áudio, e tem histórias hilariantes, né? Eu me lembro de uma história que era uma radionovela e um cara chegava e apontava a arma para o outro e tinha aqueles efeitos sonoros que o cara colocava, né? Batida na porta, barulho de gaveta abrindo, porta rangendo, não sei o quê. E tinha, claro, o efeito do tiro. E o cara abria a porta e falava assim, agora é o seu fim, canalha, você vai morrer. Aí aponta uma arma para ele e o cara, não me mate, não me atire, é o seu fim. E aí ele dava o tiro, só que o sonoplasta no estúdio errou o efeito e, em vez do efeito do tiro, colocou o efeito de som de uma vaca mugindo. Vou te matar, canalha. Não faça isso. Aí era ao vivo a radionovela e o cara criativo, como ele mandou assim na lata, né?
Não adianta te esconder atrás da vaca, tô te vendo. Mas que genial, né? Que genial. Marcos, voltando um pouquinho nos livros, qual é o livro que te acompanha? Eu tenho muitos livros que me acompanham. Eu tenho, por exemplo, aqui nessa estante que você está vendo, eu tenho a coleção completa da obra do Caio Fernando Abreu, por exemplo. Eu tenho ali embaixo toda a obra de Shakespeare em inglês, no original. E agora, o livro que me acompanha há mais tempo é engraçado, porque você vai talvez achar surpreendente, mas um livro que eu adoro é 2001, Arthur Clarke, Uma Odisseia no Espaço, que deu origem ao filme do Stanley Kubrick. E esse livro do Arthur Clarke, 2001, ele é, na verdade, uma tetralogia. É 2001, 2010, 2061 e 3001. E esse livro, o primeiro da tetralogia, o Arthur Clarke já morreu, assim como Stanley Kubrick, esse primeiro livro, por alguma razão, virou um dos livros da minha vida, assim como o filme também, 2001, é o filme da minha vida. Né? É uma obra genial e que basicamente é uma alegoria sobre a trajetória do homem sobre a Terra. É uma coisa fantástica. E eu gosto desse livro, já li, reli inúmeras vezes, assim como outros tantos, né? O Estrangeiro, do Camus, por exemplo. Enfim, eu gosto muito de ler e eu gosto muito de reler, pegar livros e ressaboreá-los. Eu acho que livros de poesia, Fernando Pessoa, livros... Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, que tem uma maneira de escrever que eu adoro, que é uma mistura de... Ele é um cara profundamente inteligente, profundamente culto, mas escreve de uma forma extremamente simples e tem um senso de humor destruidor. Então eu gosto do estilo, por exemplo, do Luiz Fernando Veríssimo, sou muito fã dele, das coisas que ele escreve e tal. Enfim, eu tenho muitos velhos companheiros ali em pé nessa estante que você está vendo. Traz um verso para nós de Shakespeare. Shakespeare é, é ser ou não ser, eis a questão. Existem... o que é mais nobre para o espírito? Sofrer as agressões e as flechas de um ultrajante destino ou levantar armas contra um mar de atribulações? Esse é o início daquele solilóquio. To be or not to be, that's the question. Whether is nobler in the mind to suffer the slinging arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles, por exemplo. Lindo, e eu peguei o Marcos de surpresa. Isso não foi combinado. Como também não foi combinado, Marcos, tu gentilmente disseste que nós poderíamos fazer uma entrevista de improviso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua praia da astrologia. Então, astrologia eu comecei a estudar quando eu dividi apartamento, por sinal, com um escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu, e nessa época, em 1987, ele desenhou meu mapa. Na verdade, foi o segundo mapa que desenharam astrológico meu. O primeiro foi um ator gaúcho, meu amigo do coração, Marcel Dumont. Hoje ele mora em Nova York há 30 e tantos anos, mas ele que desenhou meu primeiro mapa. Só que naquela época eu não entendia, não tinha noção do que se tratava. E aí o Caio desenhou, me explicou como é que funcionava o mapa, e ele reparou que eu decodificava bem aquelas informações. Então ele perguntou se eu estava interessado em aprender um pouco mais, eu disse que sim. E aí ele me deu um livro para ler, da Liz Green, chamado Star Signs for Lovers. Eu devorei aquele livro em 2 dias, e aí a gente conversando sobre o livro no dia seguinte, ele reparou que eu não só havia conseguido decodificar bem o livro, como eu estava interessado. E aí ele me passou um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto livro, e eu fui devorando, devorando, devorando. Ele tinha uma biblioteca astrológica extraordinária, e eu comecei a estudar, comecei a calcular mapas,
Comecei tudo à mão naquela época, né? Você não tinha softwares, não tinha computador, não tinha nada, então a gente tinha que fazer tudo à mão. Tinha que fazer com compasso, transferidor, tábua de casas, efemérides, etc, etc. Eu coloria o mapa com hidrocor, veja só. E de lá para cá, são 30 e tantos anos estudando, mais de 35 anos estudando astrologia, e eu comecei a trabalhar como astrólogo, primeiro de uma maneira informal, fazendo mapas para dar de presente para amigas minhas que tinham filho, aniversário de amigo, etc. Isso começou a virar também uma profissão para mim, e hoje eu trabalho como ator, eu trabalho em teatro, trabalho em cinema, trabalho em televisão, trabalho como astrólogo também. Então eu vou fazendo dupla jornada, às vezes tripla, como a noite passada, que eu falei para você que além de estar fazendo consulta, eu estava gravando um audiolivro num estúdio que eu montei dentro do armário do meu quarto, veja só. Que é perfeito, as roupas, elas abafam a reverberação do som. Eu coloco um iPad dentro do armário para poder enxergar o audiolivro no escuro, esse iPadzinho aqui, e coloco um microfone Apogee e vou gravando. Vou gravando, madrugada afora. Essa cara inchada é cara de quem acordou agora há pouco, porque gravou até 4 horas da manhã. Por falar em vida, qual é o propósito da nossa existência? Boa pergunta. Quando você descobrir, você me conta. Mas eu acho que a existência, ela se justifica por si mesma. Assim, às vezes as pessoas pegam uma estrada e ficam mirando o horizonte e esquecem de olhar a estrada em si, a paisagem do caminho, e não a paisagem que você está mirando como objetivo. Eu prefiro olhar a vegetação da estrada, os lugares por onde eu estou passando, e onde essa estrada vai dar é pura consequência. Não me considero habilitado para refletir, digamos assim, sobre o objetivo da vida. Mas enquanto eu não descubro, eu vou vivendo e aproveitando cada dia da melhor forma possível. Carpe diem, carpe noctem, né? Então é essa a ideia. É aproveitar cada dia o melhor possível, porque eu acho que, na verdade, não existe um objetivo. A vida é para ser vivida. E a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Isso quem dizia era o John Lennon, não eu. Mas eu acho que ele tem razão. Isso é uma parte da letra do Beautiful Boy, né? Life is what happened while you are busy making other plans. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E é isso que eu acredito nisso. Dessa maneira singela, mas extremamente sábia, creio eu, de encarar a vida, a existência, o dia a dia. Planos para o futuro e para o presente? Muitos. Desculpa que eu estou aqui arrumando o tripé. Muitos. Eu estou com, nesse momento, o presente. Eu tenho mais duas consultas astrológicas hoje. Hoje à noite eu vou assistir o jogo do Inter. Semana que vem fazer uma cirurgia para consertar a minha perna e meu ombro, que ainda estão machucados 1 ano depois do meu acidente de moto, que eu quase fui para o beleléu com esse acidente, foi muito grave. E para o segundo semestre eu tenho um outro filme para fazer junho e julho, e a partir de julho até setembro eu ensaio uma peça que estreia em São Paulo em setembro e fica lá em cartaz até o final do ano, sábados e domingos. E a partir do ano que vem tem outro espetáculo de teatro. Nesse eu faço dupla com Werner Schunemann, meu velho, querido amigo, colega. E continuo trabalhando. Tenho meia dúzia de filmes que eu fiz que estão nas prateleiras para serem lançados aí. Durante esse tempo do meu acidente, nos últimos 12 meses, eu fiz 5 filmes de muleta, de cadeira de roda, de andador, dirigi uma peça, acabei de fazer outra, viajando por todo o Rio Grande do Sul, O Homem e a Mancha, que é um monólogo do Caio Fernando Abreu. Então,
Eu estou sempre trabalhando, tive a sorte, estou tendo a sorte de toda a minha recuperação ser feita enquanto eu trabalho em coisas que eu gosto. E isso é extraordinário. Isso me ajuda não só a sobreviver, mas também a não enlouquecer. Mas eu trabalho muito mais do que evitar a loucura. Eu trabalho para dinamizar a minha loucura, porque eu tenho prazer, porque eu tenho paixão, porque eu tenho tesão. E como dizia meu finado pai, quem trabalha naquilo que ama rende o dobro e cansa a metade, guri. Sabe o Pai e sabe as palavras. Marcos, foi um prazer imenso te receber no De Bem com a Vida. Tem planos de vir para o Rio Grande do Sul? Sim, eu devo voltar para fazer mais algumas cidades com o Homem e a Mancha, esse monólogo, talvez apresentar em Porto Alegre novamente. A gente estreou no dia 27 de março, inaugurando a sala Olga Reverbel do Multipalco Teatro São Pedro. E Porto Alegre sempre, qualquer desculpa é uma boa desculpa para eu voltar a Porto Alegre, porque é a cidade onde eu nasci, onde eu tenho familiares, incontáveis amigos, e eu adoro voltar a Porto Alegre. Eu vivo na ponte aérea Rio de Janeiro-Porto Alegre e eu adoro. E eu em breve estou por aí de novo para bater perna em mais algumas cidades com o meu espetáculo, rodar um outro filme e por aí vai. Vamos que vamos. E nas horas de folga ir no Beira Rio, né? Ah, nada é perfeito. A gente promete para você que está conosco no De Bem com a Vida que quando o Marcos vier a Porto Alegre, o De Bem com a Vida vai estar com ele presencialmente. Mais uma vez, Marcos, muitíssimo obrigado. Cada vez mais sucesso, sucesso e sucesso, se é que ainda é possível mais sucesso. Um grande beijo. Um beijo grande, obrigado pela entrevista, é um prazer. Sucesso para vocês aí no De Bem com a Vida. Beijo.